9 estruturas, que está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Vejam, primeiro degrau, bem-aventurados os humildes, podemos assim dizer. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, como traduziu Beto Holden. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiro degrau a darmos acesso seria, então, a humildade. A humildade não é a maior das virtudes, é a mais necessária, porque ela é a primeira. Sem ela não se tem virtude alguma, porque quaisquer virtudes sem a humildade são vaidosas. São vistas como elementos de vaidade e não como virtudes. E é preciso então galgar esse primeiro espaço da humildade, que não entraremos pelo tempo no detalhe de humildade, que não é sinônimo de subserviência, que não é sinônimo de desleixo, porque tem gente que diz assim, eu sou muito humilde, mal limpo a roupa, isso é falta de higiene, não é humildade. Eu sou muito humilde, eu não gosto muito de ser visto, isso é timidez, não é humildade. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, disse o Cristo. Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, eu sou, disse o Cristo. Por que me chamais bom? Bom só há um Deus que está no céu, disse o Cristo. Então a humildade é reconhecer o lugar que ocupa, não ir além, mas não ficar aquém. Então o primeiro degrau. E logo em seguida diz o texto, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O aspecto do choro pós-humildade, porque para entender o choro, para entender o sofrimento, é preciso ter a resignação. Em outras palavras, bem-aventurados os resignados, porque não são os acomodados, não são os que gostam de sofrer, são os que sofrem com gosto, que é diferente. Gostar de sofrer e sofrer com gosto. Gostar de sofrer é esse processo autocomiserativo. Tenho dó de mim mesmo, tenho pena de mim mesmo. Sinto-me a vítima do mundo. Faço de Deus o algoz, porque digo, Senhor, mas por que o Senhor faz isso comigo? Em outras palavras, por que o Senhor não faz isso com os outros? O sofrer com gosto é entender que tudo tem causa, e que tudo gera efeito, toda causa gera efeito, e que se sofro é um efeito cuja causa eu preciso buscar e saná-la para que o efeito mude. Mas para isso precisa ter humildade, porque se não tem a humildade não se entende o elemento efeito chamado sofrimento. Por isso é o segundo degrau, sofrer sem humildade, lamenta-se, questiona-se, nega, vitimiza-se. Então por isso é o segundo degrau. Humilde, entende o sofrimento. Terceiro degrau, bem-aventurados os pacíficos, mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Pacíficos. Vejamos que a sétima bem-aventurança é bem-aventurados pacificadores. E a terceira é bem-aventurados pacíficos. Muito semelhante. Mas ser pacífico é diferente de ser pacificador. Ser pacífico é não devolver o mal. Ser pacificador é devolver com o bem. Não tem como ser pacificador sem antes ser pacífico, porque ninguém dá o que não tem. Como transmitir paz se não há trago? Então ela está lá na terceira bem-aventurança, para que eu possa exercê-la lá na sétima depois. E só é manso e pacífico aquele que é resignado, aquele que é humilde. Galga-se a humildade, galga-se a resignação, chega-se a mansuetude. E uma vez humilde, resignado, manso, pacífico, o senso de justiça, o quarto degrau. Bem-aventurados que têm sede e fome por justiça,
Da justiça, porque serão saciados. Um ser que clama pela justiça sem ser manso e pacífico, sem ser resignado, sem ser humilde, não é justo, é justiceiro. E a justiça, Deus não é justiceira, tampouco parcimoniosa, ela é na justa medida. E é preciso então entendermos que humilde, resignado e pacífico tem-se a justiça, porque senão tem-se a raiva, tem-se o senso de vingança. Quarto degrau. Uma vez sendo justo, pacífico, resignado, humilde, bem-aventurados os misericordiosos. O sentimento da compaixão em um coração que é justo, em um coração que é pacífico, manso, em um coração que é resignado, em um coração que é humilde. Porque senão essa misericórdia sem esses degraus seria, na nossa linguagem comum, o bonzinho, o interesseiro. Condoo-me com esses porque preciso desses, não condoo-me com os demais. Misericórdia não no sentido de dó, não no sentido de pena, mas compaixão, compadecimento, padecer junto. Alteridade, Jaime, empatia. Isso está lá no misericordioso. A íntima compaixão exaltada pelo Cristo na parábola do samaritano, do bom samaritano, assim traduzido. Mas vejam, é o quinto degrau. Para sermos misericordiosos, precisamos ser humildes, resignados, mansos, pacíficos e justos. E aí sim, humilde, resignado, pacífico, justo, misericordioso, a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Por que então não vemos Deus nas pessoas? Porque mal galgamos o primeiro degrau. Temos lances de humildade, mas na maior parte das vezes não somos tão humildes assim. Quando nos interessa, somos. Quando não nos interessa, não somos. Então veja como entender, reconhecer Deus nas pessoas, no outro, no próximo e mesmo em mim, se eu não carrego as virtudes necessárias para tanto. Aí temos o sentido que nos falta. Mas quando olhamos a questão número 11 do Livro dos Espíritos, em sequência à pergunta 10, pode o homem entender a natureza íntima de Deus? Na 11 se pergunta, um dia o homem verá Deus? E eles respondem em consonância com a questão 244 que foi aqui falada. Eles respondem, quando não mais obscurecido pela matéria e pela sua evolução, o homem verá e entenderá Deus. Quando? Quando não mais obscurecido pela matéria e pela sua evolução. Ou seja, galguemos esses 5 degraus, evoluindo. Que nossos olhos não mais estarão obscurecidos pela matéria.